Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo e vendo este vídeo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quero agradecer aqui aos novos inscritos, aos 443 inscritos aqui do canal. Muito obrigado mesmo, tá? A sua inscrição aqui embaixo, no botãozinho vermelho, o seu joinha e os seus comentários aqui embaixo ajuda muito, mas muito o engajamento. O crescimento do canal depende de você também, tá? Então eu agradeço para vocês, tá aparecendo novas pessoas, incluídos, né? Teve um inscrito aqui que pediu que eu melhorasse aqui na luz, no roteiro também aqui dos vídeos. Então hoje você pode ver que a luz está um pouquinho, acredito que a iluminação está um pouco melhor. Se o áudio estiver bacana, vocês avisam para mim aí também. Tudo isso, gente, a sua inscrição, o seu joinha, o seu comentário embaixo, ajuda no engajamento aqui do canal. Então a sua participação é mais do que importante, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar hoje aqui, eu vou começar aqui um pequeno projeto, né? Provavelmente você deve ter visto já esse livro aqui no YouTube, em outros canais, que é, né, as 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Vamos dar uma brasileirada aqui, né? Robert Greene. Robert Greene. As 40 Leis do Poder. Vê os comentários aqui no YouTube que você lendo este livro, você vai ser uma pessoa quase um psicopata, um manipulador, uma pessoa oratória diferente, você vai conseguir agarrar as pessoas pela sua oratória, você vai conseguir prender as pessoas, enfim. Tá, cada um tem a sua maneira de pensar e de ver sobre este livro. Este livro aqui, podemos dizer que é autoajuda? Sim, podemos sim. É um bom conselheiro, sim. E este canal não tem nenhum tipo de preconceito sobre leitura de autoajuda, tá? Inclusive, já era até para mim ter terminado e colocado vídeo aqui no canal de um livro que tá bem difícil aqui para mim poder achar, mas eu tô mexendo aqui. Pera aí um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Tá cheio de livro aqui também. Deixa eu mexer aqui, mexer cá. Que eu quase vou chegar nele aqui. Ah, ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito, tá? Que também é uma autoajuda também. É isso mesmo? Brené Brown. Isso, A Coragem de Ser Imperfeito. Que também é um livro de autoajuda, que é uma coisa que, das páginas que eu já li, é que ele é um pouco repetitivo em algumas coisas. Mas vamos focar aqui. Vamos focar aqui na primeira lei, tá? Do Robert Greene, que é... Achei interessante. Tem umas coisas que ele colocou aqui nessa primeira lei que eu gostei, que ele faz aqui a comparação de pessoas, né, da história, que conseguiram as coisas que conseguiram, saber lidar com pessoas, que é interessante, saber respeitar a sua liderança, que é a primeira lei que ele coloca assim, ó, a primeira lei, não ofusque o brilho do mestre, né? Aí tem aqui, ó, julgamento. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortáveis, confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos, ou poderá conseguir o contrário. Inspirar medo e insegurança faça com que seus mestres apareçam mais brilhantes do que são na realidade, e você alcançará ápice e poder. Então, assim, você respeitar o seu liderado, ok. Você querer mandar e impor, você vai deixar ele com insegurança, você vai deixar ele com medo, e obviamente ele vai, né, digamos, excluir você, ou você vai ter problema com ele. Então aqui é muito claro que não ofuscar aqui o seu superior. E aqui ele dá aqui 3 histórias diferentes, não sei se o meu vídeo fica muito grande, que eu acho bem interessante. A primeira aqui que aconteceu foi de um francês. Fouet ou no brasileiro? Fouquet. Como é que é? Fouquet. Fouquet. Fouquet era uma das pessoas que trabalhava com o presidente não, gente, com o rei da França, né, que é Luís XIV, Nicolas Fouquet. Ele era ministro do Luís XIV. E ele queria crescer, né, ali dentro né, junto com o rei, ele queria mudar de cargo ali dentro. E ele teve a brilhante ideia de fazer uma mega festa para o rei, né? Então ali ele pegou só as pessoas da nata, os artistas da nata, fez ali, contratou, fez um monte de coisa, fez peça de teatro, uma festa de arromba, e fez um monte de coisa. Foi considerada até então uma das melhores
umas melhores festas de todos os tempos, né? Ele achando que estava agradando o rei, que estaria puxando o saco do rei, né? E que eu falo, todo pelego tem um preço caro. E aí, em vez de ele achando que estava agradando o rei, que estava prestando homenagem para ele, trazendo só aqueles artistas maravilhosos daquela época, gastando um dinheiro monstruoso para você ser a grande rei, essa festa por Luís XIV. Né? Só que ele esqueceu de uma coisa. Luís XIV era extremamente vaidoso, extremamente arrogante. Depois de tudo isso, ele achando que ele estava agradando o rei, olha o que acontece com o nosso amigo. No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei D'Artagnan. 3 meses depois, foi julgado sob acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo que estava sendo acusado havia cometido em benefício do rei e com sua permissão. Fouquet foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França e nos altos dos Pirineus, onde passou seus últimos 20 anos de sua vida solitário. Então, é aquela coisa, ele chamou ali as pessoas lá da rota, todos os artistas, todas aquelas pessoas da pompa ali da época do Rio XIV, para... Fouquet fez todas aquelas homenagens, toda aquela festa de arromba, achando que estava agradando o rei, achando que fazendo isso, ele iria crescer de cargo, que ele iria para uma posição melhor. Só que o rei não entendeu dessa forma. O rei achou que ao fazer aquela festa, estava chamando a atenção para ele, sim, para o Fouquet, que não para ele, rei. Ele se sentiu coagido, entre aspas, ele se sentiu amedrontado, né? Ele sentiu que aquele homem era uma ameaça para o seu reinado, né? O Fouquet estava fazendo aquela homenagem para o Luís XIV, mas na verdade, o Luís XIV interpretou que aquela festa estava chamando a atenção dele, do Fouquet, né? O seu criado, né? E ele acabou sendo acusado, né, de roubo por fazer tudo aquilo. Então aqui, você querer agradar demais, você querer, né, chamar muita atenção, fazer coisas para subir de cargo, isso pode lhe custar muito, muito caro. Aí aqui nós temos outra história que aqui é mais interessante, que é de Galileu. Todo mundo sabe que Galileu foi, né, que era ali o pai da física, né, etc, etc. Onde está aqui? Aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. A lei observada. No século XVII, o matemático... Eu falei físico, não é matemático, perdão. No século XVII, o matemático e astrônomo italiano Galileu se viu numa situação precária. Ele dependia da generosidade dos grandes governantes para apoiar sua pesquisa e, portanto, como todo cientista do Renascimento, às vezes presenteava com suas invenções descobertas dos principais patrônomos da época. Certa ocasião, por exemplo, ele ofereceu uma bússola militar que havia inventado ao Duque de Gonzaga. Depois dedicou um livro explicando o uso da bússola aos Médicis. Ambos governantes ficaram gratos. Por intermédio deles, Galileu conseguiu arranjar mais alunos, mas não se importava o tamanho da descoberta, seus patrônomos costumavam lhe pagar com presentes. Não com dinheiro. Isso resultava numa vida mais constante de segurança e independência. Devia haver um jeito mais fácil, ele pensou. Galileu achou uma nova estratégia. Em 1610, quando descobriu as luas de Júpiter, em vez de dividir a descoberta entre seus patrônomos, como havia feito no passado, dando um telescópio que havia usado, dedicando a outro um livro. Assim por diante, ele decidiu concentrar exclusivamente nos Médicis. Ele os escolheu ele os escolheu por um motivo pouco depois de estabelecer a dinastia dos Médici, em 1540.
Cosmi, Cosimo I tinha escolhido Júpiter, mais poderoso dos deuses, como um símbolo de poder, e aí além da política e dos bancos, um símbolo que associava a Roma antiga e as suas divindades. Então o que Galileu foi mais esperto. Então o que ele fez? Todo cientista, né, ele precisa de quê? De dinheiro. E Galileu ele viveu uma situação financeira muito precária. Então como é que ele ia conseguir as suas pesquisas? Com que dinheiro? Né? Ele passou por uma situação financeira muito precária. Então o que ele fazia? Toda a invenção que ele tinha, né, toda a descoberta que ele tinha, em vez de dividir com os patronos dele, dividir com as pessoas, ele dedicava às pessoas que patrocinavam, que ajudavam ele nas suas pesquisas. Então isso não foi uma maneira de puxar o saco dele, foi uma maneira também de lembrar das pessoas que o ajudou, entendeu? Usando a sua invenção. Então, tipo, cada invenção que ele fazia, ele dedicava àquelas pessoas que o ajudavam. E é isso, né, ele foi criando ali mais uma empatia entre as pessoas seus superiores, e ele foi conseguindo o que ele queria, que é aquela coisa inteligente, né? Você... Não aquela coisa de a mão, você lava uma mão, você lava outra, com as duas você lava o rosto. Não, de uma maneira inteligente, de saber agradecer e lembrar das pessoas que te ajudaram. Interessante. Então, essa é a maneira de você não deixar o seu superior inseguro, e sim de você lembrar dele, né, quando ele te ajudou, né? Aí tem uma outra parte aqui, tem uma frase de Nelson Rodrigues que ele falava, que é assim, ó, toda nudez será castigada. Mas eu tenho uma também que eu digo que toda arrogância também será castigada e punida. Aqui estamos falando aqui do imperador do Japão, que essa aqui eu achei bem interessante. E no final aqui eu vou dar uma chave do poder para você aqui, ó, que ele coloca aqui. No Japão, no final do século XVI, o favorito imperador Hideyoshi era um homem chamado Seinu Ryuki, principal artista da cerimônia do chá, que tinha se tornado uma obsessão da nobreza. Ele era um dos conselheiros de maior confiança de Hideyoshi. Tinha o seu próprio apartamento no palácio e era homenageado por todo o Japão. Mas, em 1591, desculpa o meu japonês. Hideyoshi tinha seu próprio apartamento no palácio, homenageado por todo o Japão. Mas em 1591, Hideyoshi mandou prendê-lo e o condenou à morte. Ryuki preferiu suicidar. A causa dessa repetida mudança de sorte foi descoberta mais tarde. Parece que Ryuki, antes um camponês, depois favorito da corte, tinha mandado esculpir uma estátua de madeira retratando as sandálias, sinal de nobreza, com uma pose arrogante. Ele tinha mandado colocar uma estátua no templo mais importante dentro dos muros do palácio, bem à vista da realeza que costumava passar por aí. Para Hideyoshi, isso significava que Ryuki não tinha senso de limite, presumindo ter mesmos direitos mais do que a nobreza. Ele esqueceu de sua posição, dependia do imperador, e chegou a acreditar que havia conquistado por si próprio. Este foi o erro de cálculo imperdoável e ele pagou com a vida. Lembre-se do seguinte: não considere garantida sua posição e jamais deixe que um favor recebido suba a sua cabeça. Então aqui, esse cara aqui, o Ryuki, era um camponês, mas era um artista e tal. Como ele conseguiu se crescer ali dentro do palácio, dentro da nobreza, ele achou no direito da sua posição que ele tinha, que ele poderia fazer uma estátua com as sandálias e colocar ele na parte da nobreza do palácio, que para o rei foi considerado um ato de arrogância, um ato, né, sempre, como se pouco você acha que você é um artista, você está ali no palácio, você tem que entender que existe uma hierarquia e que você tem que respeitar uma hierarquia. Ele, como eu sou o favorito do rei, eu posso fazer o que eu quiser. E isso ele lhe pagou
com a vida. Então, aqui tem uma parte interessante que ele coloca, que eu achei muito bom. Ó, olha que interessante. As chaves do poder. Todos têm suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, inveja e outras manifestações de insegurança. É de esperar que isso aconteça. Você não pode passar a vida se preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas, com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder brilhar mais do que o mestre, talvez seja o maior erro. E esse ponto que eu concordo com ele. Tá? Em todo lugar da vida, né, tem aquela pessoa mesquinha, invejosa, ressentida, mal amada, amargurada. Detalhe, os invejosos muitas das vezes, como pode dizer aqui, são as pessoas que têm mais poder. Né? São as pessoas que têm mais poder, porque elas se sentem inseguras, porque elas acham que só elas podem ser felizes, só elas podem ter o que elas querem. Repare para você, os maiores invejosos são as pessoas que têm dinheiro, porque na cabeça deles, eles não conseguem ter como uma pessoa que tem menos poder aquisitivos do que ela pode ser tão feliz, pode andar de cabeça erguida, pode fazer o que quer, pode ser uma pessoa livre, sendo que todos nós somos. Mas o dinheiro, muitas vezes, o poder e a vaidade prende essas pessoas. Então, esse aqui é uma coisa muito interessante que eu achei aqui. Você deve respeitar a sua liderança, você também deve apoiar ela em tudo que ela precisa, mas lembre de uma coisa, não ofusque ela, dê a sua ideia sem impor, não seja um bajulador, não pense que você fazendo coisinhas, já dá presentinhos, que isso vai agregar. Muito pelo contrário, ele pode até no fundo gostar, mas no fundo você está passando um sinal de arrogante, pelego, puxa-saco e bajulador, né? E a gente sabe aonde isso vai dar. Eu vou contar uma história aqui, claro que eu não vou dar nomes, que eu, né, enfim, é necessário. Há muitos anos atrás, uma empresa que eu trabalhava e não trabalho mais, eu conheci um líder, assim, o poder que ele tinha de fazer uma coisa, aquele um trabalho que demorava, sei lá, 1 hora, 30 minutos, eu falo, no caso de tratar com pessoas, com clientes, ele tinha uma estratégia muito boa, sabe? Eu aprendi muito com ele, observar, sabe? A maneira de lidar, fazer uma leitura corporal do cliente, se aquele cliente está propício a comprar ou não, porque o cliente uma vez ele dá sinal, talvez ele não vai comprar agora, está pesquisando, uma vez ele vai comprar, e ele me passava esses toques. Mas tinha uma coisa nele, que o Robert Greene falou aqui, extremamente vaidoso e arrogante, sabe? Gostava de impor as coisas, gostava de impor a lei. Então, quando eu percebia que ele tinha essa posição, que ele tinha essa mentalidade, eu respeitei e respeitei ainda a mais. Mas eu não fui ali pro lado desse detalhe que ele, tipo assim, para você conseguir as coisas, você tem que puxar meu saco, para você tem que fazer o que eu quero, você tem que fazer coisas que, vamos dizer assim, né, caráter duvidoso, sabe? Então, ao perceber isso, eu continuei o respeitando, continuei fazendo aquilo que ele me pedia, mas eu não fazia certas coisas que ele achava que deveria fazer, sabe? Tudo tem que ter o seu limite, né? E Luís XIV aqui, por exemplo, ele deu esse sinal aqui pro Fouquet, né? Porque ele traiu o Fouquet, porque apesar que o Fouquet pegou ali, entre aspas, roubou para fazer todo aquele banquete, o Luís XIV sabia o que ele estava fazendo, né? E o traiu e ele acabou, né, preso ali e tal. E aí, anos depois que eu saí dessa empresa, tal, né, os pelegos que ali concordavam com ele em tudo que ele fazia, né, o que aconteceu? Todos eles foram demitidos. Todos eles foram demitidos. Entendeu? E junto com ele, né? Porque, né, todo puxa-saco bajulador, ele paga cara pelas suas consequências, né? Enfim, então aqui é uma coisa muito interessante, sabe? E eu concordo com ele, de você ser uma pessoa que respeita o seu liderado, né? Espere que ele respeite você, mas não seja um bajulador, não tente fazer coisas
os cusas para poder agradar ele. Não tenta ser aquele cara que vou fazer uma ofertinha, vou fazer isso para você para me conseguir um cargo na empresa, ou que eu tenho que puxar um tapete de uma pessoa para me conseguir o que eu quero, porque isso tem uma consequência, entendeu? E quanto às pessoas, geralmente, é uma coisa que eu falo aqui também, é, as pessoas, elas têm um problema, você que muitas vezes elas não conseguem subir pelo seu próprio talento, pela sua própria competência. Cada um tem um dom para fazer alguma coisa. Mas quando ela vê que a pessoa faz uma coisa diferente dela, que ela não consegue fazer, qual que é o primeiro ato de um invejoso, de uma ressentida, de uma pessoa ressentida, doente, invejosa? É poder puxar o tapete de uma forma, né, com a sua mesquinharia, com a sua baixeza, falando mal dos outros, atacando as outras pessoas, enfim, eu vou conseguir, eu vou ter poder, mas com esses meios escusos, né? Enfim, tem gente para tudo. E ele deixa isso aqui bem claro, né, nas entrelinhas aqui. Já Galileu foi diferente, né? O que ele fez? Ele era uma pessoa financeiramente de baixa renda, precisava de ajuda para continuar sua pesquisa, e tudo que ele fazia, ele lembrava das pessoas que o ajudou. Então, aquela invenção que ele fazia, ele homenageava aquelas pessoas no final de agradecimento daquele que fazia, aquela descoberta que ele fazia. Então, não era uma coisa de puxar saco, é uma coisa também, gratidão se devolve com gratidão, bondade se devolve com bondade. Eu achei bem interessante isso aqui. Aí, ele faz uma coisa aqui interessante aqui no final, ele te deixa assim meio em cima da linha aqui, que é bem no último aqui. O vídeo já passou 20 minutos, mas dá para falar mais isso aqui. Ó. O inverso. Você não pode ficar preocupado em aborrecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. E seu superior é uma estrela cadente. Não é perigo nenhum em brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Seu senhor não teve escrúpulo na sua própria ascensão a sangue frio até o topo, calcule a força dele. Se for fraco, aprecie discretamente a sua queda. Supere-o, seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos chaves. Não, se ele for muito fraco e estiver prestes a cair, deixe que a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que seu superior frágil. Pode parecer crueldade ou desrespeito, mas se o seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência. Espere um momento propício, mais propício. O curso natural das coisas é o poder de acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia, e se jogar direito, você vai sobreviver e brilhar mais do que ele. Então aqui, ó, essa parte aqui que ele fala de crueldade, não tenha não tenha medo não tenha misericórdia, não tenha medo de quando ele cair, se ele for uma pessoa ruim e tal, e deixa a natureza fazer o curso da coisa. Nessa natureza fazer o seu curso da coisa, eu também concordo, sabe? Quando a pessoa, né, ela faz coisas erradas, é natural que ela caia sozinha. Não precisa se empurrar, jogar uma praga, tal. Não, ela cai sozinha. Como o Robert Greene fala aqui nesse 50 Leis do Poder. Ele fala o quê? Se você perceber que o seu líder ele é fraco, né, ele tem uns pensamentos, não tente superá-lo, não tente colocar a ideia dele. Deixe na visão dele, respeite-o, né, trate-o bem, mas sem aquela demagogia, aquela mesquinharia, aquela coisa falsa, que a gente conhece muito por aí, mas enfim, né? E no ato das coisas, vai acontecer normalmente, entendeu? Então, esse aqui é uma lei bem interessante, sabe? Uma lei bem interessante. Essa primeira lei, né, do livro aqui, uma das 48 leis, eu vou falar de uma por uma, todas as leis aqui do livro. Então, aqui, esse foi o primeiro vídeo. Vamos repetir de novo aqui? Peraí. Porque tem um prefácio bem grande aqui também, não precisa ler o tanto prefácio aqui. Mas olha, lei número 1. Não ofusque o brilho do seu mestre. Jamais. Por mais que ele tenha pensamentos diferentes do seu, por mais que não ofusque o brilho do seu mestre, por mais que ele faça as coisas que você acha que ele deve fazer, você respeite ele, você
entenda que ele é o seu líder, mas não pratique. Se você perceber que está fazendo coisas erradas, não pratique aquilo. E deixe que a natureza tome o rumo das coisas. Não precisa empurrar ninguém, não precisa puxar tapete de ninguém. As coisas acontecem no tempo certo. Principalmente para os pelegos e puxa-saco. Entendeu? Eu acho interessante isso. Eu acho que a teoria de Galileu é muito mais interessante. Ele pega personagens da história e coloca aqui, sabe? Eu acho que ele teve uma perspicácia muito rápida. Tá aqui, então, o primeiro vídeo das 48 leis do poder, tá? Do Robert Greene, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o final, tá certo? Eu peço mais uma gentileza, se você não é inscrito, que você se inscreva, dá o seu joinha, ele é muito importante para o engajamento do canal. Dê aqui embaixo também os seus comentários, você está fazendo comentário, o canal cresce, ele tem engajamento, o YouTube aumenta o meu engajamento aqui dentro da plataforma. É muito importante a sua participação, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.